Neste vídeo, realizaremos a apresentação sobre fungos liquenizados, que são pertencentes ao reino fungi. Os líquens são uma espécie que se formam através de uma simbiose entre o micobionte, um fungo, e um fotobionte, uma alga. Associação simbiótica. Ainda é um assunto bastante polêmico se a simbiose liquênica é um tipo de mutualismo em que ambos os componentes se beneficiam da associação ou um tipo de parasitismo controlado, em que o fungo usa o fotobionte para produzir alimento. A visão de mutualismo é a mais difundida. Contudo, geralmente o micobionte e o fotobionte são bem organizados no talo, de modo que alguns especialistas sugeriram que o fungo escraviza o fotobionte, mantendo-o aprisionado em seu talo. Experimentos sobre esse tema são difíceis de realizar, de modo que ainda não se tem uma resposta conclusiva sobre o assunto. Mas uma ideia simples para expressar o que é um líquen seria um fungo que cultiva o fotobionte entre as hifas de seu micélio. Tipos de talos. Dentre eles temos o talo folioso, que é um tipo de talo que apresenta uma estrutura dorsiventral, porém diferencia-se do talo crostoso por ser geralmente menos aderido ao substrato e por apresentar um córtex inferior. Normalmente o talo é preso por estruturas próprias como resinas ou tomento. Líquens com talo folioso apresentam lobos, que são estrutura mais ou menos arredondadas, ou lacíneas, estrutura mais alongadas e bem definidas. Os talos crostosos apresentam uma estrutura dorsiventral, isso é, são geralmente bastante achatados e aderidos ao substrato, formando crostas, como o próprio nome diz. A razão disso é que os líquens de talo crostoso não apresentam córtex inferior, e as hifas da medula é quem prendem o líquen. Essa diferenciação anatômica precisa ser vista ao microscópio e diferencia o talo crostoso do talo folioso. Já o talo fruticoso são formados por ramos, podem ser simples, divididos, cilíndricos ou achatados. O talo pode ser ereto, pendente ou prostrado e apresenta uma estrutura radical ou isolateral. Além disso, prendem-se ao substrato por um ou poucos pontos. Talo. Os talos filamentosos é um dos tipos mais simples de talo, formado por filamentos frouxos e entrelaçados. O talo esquamuloso, como o próprio nome diz, é formado por pequenas escamas agregadas. Já o talo dimórfico é a combinação crostoso-fruticoso ou escamoso-fruticoso. A parte fruticosa recebe o nome de talo secundário, pois nasce a partir da parte escamosa, que é considerada o talo primário. Alguns líquens são comestíveis ou apresentam propriedades medicinais. Temos como, por exemplo, a Lecanora esculenta, que se desenvolve na parte setentrional do deserto do Saara. Ela também pode ser chamada de maná do céu. No Japão, nós temos a Gyrophora esculenta e a Umbellicaria esculenta, que é um líquen do gênero Umbellicaria que cresce sobre as rochas. Temos também a Cetraria islândica e a Usnea longíssima, que são usadas como fitoterápicos, principalmente no combate da gripe e de corizas. As hifas são os filamentos de células que formam o micélio dos fungos e o micobionte dos líquens. São longas células cilíndricas com vários núcleos ou septadas. Além de fixação ao substrato, as hifas têm função de reprodução e digestão extracelular. Reprodução. Os líquens, por não constituírem um ser único, podem se reproduzir de várias maneiras. A reprodução indireta,
em separado ocorre quando o micobionte e o fotobionte têm sua própria reprodução e posteriormente se liquinizam. A reprodução direta em conjunto, o micobionte e o fotobionte formam órgãos especializados de reprodução, como os sorédios e os isídeos. Ecologia. Juntamente com cianobactérias e musgos, os líquens desempenham um grande papel de pioneiros na colonização dos substratos desprovidos de seres vivos, preparando o terreno para que outras plantas e animais possam se instalar e formar comunidades bem estabelecidas. Contudo, provavelmente, a maior aplicação dos fungos liquenizados ocorre no biomonitoramento da qualidade do ar. Desde a Revolução Industrial, o declínio de diversas populações liquênicas chamou a atenção de liquenólogos europeus. Sabe-se que diversas espécies são sensíveis a vários poluentes. Em casos de níveis de poluição muito elevada, os líquens desaparecem totalmente, fenômeno conhecido como deserto liquênico. Mas então, o que é botânica? Botânica é o nome do estudo das plantas terrestres. A palavra em si vem do grego bonaté, que significa planta. É um ramo da biologia que investiga a morfologia, reprodução, metabolismo, anatomia, evolução, fisiologia, ecologia, distribuição, classificação, doenças e muitos outros aspectos que envolvem esses seres vivos. As plantas são fundamentais para a vida na Terra. Elas nos proporcionam alimentos, combustíveis, oxigênios e são primordiais para a manutenção do clima e das chuvas no planeta. Saber como podemos melhorar esses princípios e como desfrutar deles é a chave para o estudo da botânica. Dentre esses aspectos, a divulgação científica tem um papel importante para que a população adquira conhecimento sobre a ciência e conheça o quanto ela está presente em nosso entorno, como é o caso dos líquens, além de serem importantes como decompositores na indústria alimentícia e de bebidas. Os fungos também são muito importantes na indústria farmacêutica, na produção de antibióticos. Uma das maneiras de ampliar esse conhecimento é realizar atividades para divulgar a ciência e a importância do estudo da botânica.